Minhas cordiais saudações a todos que nos acompanham pela web rádio da Diocese de Limeira e também pelas nossas redes sociais. Nós estamos no período da Quaresma, que é um grande retiro que nos prepara para a celebração da Páscoa, que neste ano vai acontecer justamente no dia 4 de abril, domingo de Páscoa. E como estamos em plena Quaresma, eu tenho aproveitado essa oportunidade para falar sobre temas relacionados ao tempo quaresmal, aos exercícios da Quaresma. E lá na quarta-feira de cinzas se fala, a oração, o jejum e a prática da caridade. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a caridade, E aqui começo com um texto de São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que São Paulo diz assim: Vede que ninguém retribua o mal com o mal, mas sempre buscai o bem. Então, o cristão, ele deve sempre fazer o bem, nunca pagar o mal com o mal. E depois eu cito o Salmo 33, que no versículo 5 diz assim: Deus ama o direito e a justiça, da sua bondade a terra está cheia. E um detalhe, mais de 300 vezes, eu não tenho o número exato, mas acho que é mais de 300 vezes, aparece na Sagrada Escritura a frase, Deus é bom. Aliás, era o lema episcopal de Dom Eusébio Scheide, foi o primeiro bispo da Diocese de São José dos Campos, minha diocese de origem, bispo que me recebeu no seminário. Dom Eusébio foi bispo de São José, depois foi transferido para ser arcebispo de Florianópolis e depois foi transferido para a Arquidiocese do Rio de Janeiro e foi arcebispo do Rio e foi nomeado cardeal. E Dom Eusébio, infelizmente, nos deixou no dia 13 de janeiro deste ano, vitimado pela Covid-19 aos 88 anos de idade. E o lema do Dom Eusébio era justamente esse, Deus é bom. E ele sempre falava isso para a gente, que ele foi sublinhando na Sagrada Escritura todas as vezes que aparecia a frase, Deus é bom, mais de 300 vezes. Então isso mostra, que a principal característica de Deus é a bondade. E essa bondade de Deus está presente na criação, tanto que o livro do Gênesis diz assim, depois que Deus criou tudo, Deus viu que tudo era muito bom. O universo reflete a bondade divina. E o ser humano, nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, também devemos refletir a bondade divina. Mas nem sempre isso acontece, porque infelizmente somos feridos pelo pecado. E muitas vezes, em vez de fazer o bem, acabamos fazendo o mal. São Paulo fala isso, fala da concupiscência, aquela tendência a fazer o mal. Quero fazer o bem e acabo fazendo o mal que não queria fazer. É a fraqueza provocada pelo pecado original. Por isso, para fazer o bem, e fazer o bem sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente precisa da ajuda de Deus, porque a nossa natureza, por si só, não consegue fazer o bem sempre. A gente faz o bem, mas também, em razão do pecado, muitas vezes acabamos fazendo coisas que não são tão boas assim. E para a gente sempre fazer o bem, a todo momento, a gente precisa da graça de Deus, do auxílio de Deus. E isso nos vem através do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é o grande dom pascal, o grande presente que Cristo concede à igreja, a nós. O Espírito Santo nos capacita a sempre fazer o bem, nos fortalece, É lógico, a Igreja Católica não tem uma antropologia pessimista. Pelo contrário, a Igreja Católica diz assim, o ser humano é capaz de fazer o bem, mas em razão do pecado, ferido pelo pecado, ele também, infelizmente, acaba fazendo o mal. E para sempre fazer o bem, ele precisa do auxílio divino, da força divina, da graça divina, que nos vem com o Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo em nós, muitas vezes acabamos cedendo à força da concupiscência. São Paulo usa um termo, numa de suas cartas, está em grego, hamartia, que é a hamartia, a força do pecado que habita em nós, que muitas vezes nos leva a pecar. Daí a necessidade da graça de Deus para vencer a força do pecado. A parábola do bom samaritano, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, ilustra muito bem o que é ser bom à semelhança de Deus. Para Jesus, o destinatário de nossa ajuda é qualquer pessoa necessitada. A gente tem que fazer o bem a todos, não a alguns, mas a todos. Não importando sua religião, sua cultura ou sua condição social. E na parábola do bom samaritano é interessante, passa o sacerdote levita
diante do homem que está ali ferido, abandonado à beira do caminho. Ele foi assaltado e abandonado à beira do caminho. E os dois não foram próximos do homem ferido, caído à beira do caminho, apesar de serem como ele, judeus. Encontravam-se unidos pelos laços de nacionalidade, mas tanto o sacerdote como o levita não ajudaram aquele necessitado. Não saíram de si para o encontro do outro que estava necessitado. Já o samaritano, ao contrário, é alguém separado do homem ferido por todo tipo de preconceitos ideológicos, raciais e religiosos, mas ele se compadeceu e foi próximo daquele homem ferido. Viu naquele homem alguém necessitado, foi bom, foi capaz de amar sem discriminação, gratuitamente, com amor de benevolência. É desse amor que nós estamos falando. É esse amor que nos faz pessoas boas e é a ação da graça de Deus em nós. Além disso, essa parábola ensina-nos que a bondade exige compromisso, sacrifícios. E a palavra compromisso hoje espanta muita gente. Você fala assim, a pessoa pergunta, é compromisso? Você fala, então não quero mais, né? A bondade, a caridade exige compromisso, exige sacrifícios. Vejam só na parábola do bom samaritano. O samaritano não transferiu o homem ferido para outras pessoas, não empurrou o problema para outros. Pelo contrário, ele mesmo cuidou das feridas daquele homem, depois o colocou em sua própria montaria, conduzindo-o em seguida a uma hospedaria, onde ele dispensou cuidados, além de gastar o próprio dinheiro para que fosse bem tratado. Resumindo, o samaritano foi simplesmente bom. É isso que Deus espera de nós, que movidos por sua graça, nós também sejamos bons, como foi o bom samaritano. Orígenes fez uma comparação muito interessante desta parábola. Ele usa alegorias, né? E ele diz assim, quem é aquele homem ferido à beira do caminho? É Adão, ferido pelo pecado, assaltado pelo demônio. Ele desceu de Jerusalém a Jericó, né? E é a saída do paraíso para a terra. Nessa saída ele foi ferido pelo pecado, ferido pelo demônio. Os sacerdotes levitas passam e não socorrem. Ambos representam o Antigo Testamento, que mostra o que é certo, mas que não confere a graça divina para sempre fazer o bem. Quem é o bom samaritano? É o Cristo, que chega, se compadece e socorre aquele homem. Coloca-o sobre a sua montaria. O que é a montaria? É o corpo de Cristo. Jesus se faz homem para nos salvar, para nos libertar do poder do pecado. Leva aquele ferido até a hospedaria. O que é a hospedaria? A igreja. Por isso que o Papa diz, a igreja é como se fosse um hospital de campanha numa guerra, está ali para atender, para socorrer os feridos, né? É uma ilha de misericórdia no mar de indiferença. E entrega aquele homem aos cuidados da hospedaria. E promete voltar. E Orígenes diz, essa promessa de volta é a parousia. Então devemos também nós, a semelhança do bom samaritano, sermos bons. É isso que se espera de nós. E é um dos exercícios da quaresma, a caridade. Né? Paulo, na carta aos Gálatas, diz assim, vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Gálatas 3, 27. O Espírito Santo nós recebemos com o batismo. Somos enxertados em Cristo e recebemos a graça incriada, a presença do Espírito Santo em nós, que nos fortalece para que a gente sempre faça o bem. Aliás, a missão do Espírito Santo é uma missão cristoforme, formar, gerar Cristo em nós. Essas palavras de São Paulo destacam que Cristo não é apenas alguém que professamos como modelo e mestre da humanidade. A nossa relação com Cristo não é somente aquela de uma adesão intelectual de fé, como se fosse somente suficiente saber a doutrina. Lógico que a doutrina é importante, a ortodoxia, ela é importante, mas a fé vai além. Né? Ser cristão significa estar em comunhão com a pessoa de Cristo e o seu mistério. Viver em Cristo, ou melhor, deixar que Ele viva em nós a sua filiação divina. Que Jesus realize através de nós seu amor benevolente por toda a humanidade, que Ele possa agir através de nós. Que sejamos a expressão visível da bondade de Cristo no mundo. É o que diz Paulo, no seu que vivo, é Cristo que vive em mim, tendo em vós os mesmos sentimentos de Cristo. É isso que é ser bom. O cristão é certamente alguém que segue e imita o Mestre, alguém que acolhe a pessoa de Jesus e a sua doutrina, um discípulo que dá testemunho de seu Evangelho, mas é também algo a mais.
é uma pessoa que vive em Cristo, que vive dele, que está unida a ele como ramo à videira, como diz o Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 4 a 5. Se o ramo não está unido à videira, o ramo morre, né? Mas interessante, o fruto não é produzido no tronco, mas no ramo. Jesus hoje age através de nós, a bondade de Cristo se torna visível no mundo através de nós, cristãos. Somente chegamos a praticar a caridade, a bondade, se antes desenvolvermos a virtude da mansidão. Está aí também um exercício para ser trabalhado durante esse tempo da Quaresma. Conceitualmente, a mansidão se entende como a força, a virtude que permite à pessoa moderar razoavelmente a sua ira, a sua indignação. A mansidão não é agressiva, não é raivosa, não é barulhenta. Não há pessoas mais constantes e firmes no bem do que aqueles que são mansos e pacíficos. E aqui quero citar um pensamento de São Vicente de Paulo, um homem que se caracterizou pela bondade, pela caridade. Ele diz assim: os que se deixam levar pela cólera e pelas paixões são geralmente pessoas muito inconstantes, porque agem por impulsos e ímpetos. São como as correntezas que só têm força e impetuosidade nas chuvas, mas secam logo depois de ter passado o temporal. Enquanto os rios, que representam as pessoas pacíficas, caminham sem ruído, com tranquilidade, sem jamais secar. São Vicente de Paulo. Aqueles que vivem pelo Espírito Santo, os cristãos, devem encher a terra de bondade, de modo que o mundo veja a bondade de Deus através de nós. E termino citando Atos dos Apóstolos 10:38, que resume toda essa reflexão que eu estou fazendo aqui. Diz assim: Jesus passou por esse mundo fazendo o bem. Ponto. Devemos fazer o mesmo. Então, desejo a todos uma ótima semana e deixo a vocês todos a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.